Eu vim aqui hoje falar sobre um assunto muito complexo, muito importante para todo estudioso da ideia de democracia, da ideia de um Estado social democrático de direito, de um Estado constitucional. E um desses temas mais relevantes a esses assuntos é justamente a chamada separação dos poderes. Aristóteles já falou isso, né, lá na sua obra Política. Mas, além de Aristóteles, merece também menção os contratualistas, claro. Né? De um lado, vamos ter o Barão de Montesquieu, que é onde os juristas brasileiros acabaram buscando a inspiração, e John Locke foi o jurista que, digamos, influenciou mais o direito norte-americano, especificadamente. Mas que também ambos trabalham com essa ideia de necessidade de uma separação de poderes. Ou, como o ministro Aras Roberto Grau prefere chamar, de uma forma mais contemporânea, de uma divisão de atribuições, já que o poder seria apenas um, né, uno e soberano, e sim haveriam divisões de atribuições. Mas, de qualquer forma, a ideia é de que esses poderes, ou aqueles que detêm essas atribuições, não se metam demasiadamente nas atribuições uns dos outros. Um deve fiscalizar o outro, um deve fazer com que o outro não extrapole o seu poder, as regras pelas quais deve atuar. No direito norte-americano, essa necessidade de que os poderes se autofiscalizem e se autocontenham acabou por ganhar o nome de checks and balances, né? Ou seja, teoria dos freios e contrapesos. E, basicamente, todas as constituições ocidentais trabalham com essa questão da teoria dos freios e contrapesos, não é verdade? Mas, em determinados momentos da história, existem choques entre esses poderes. E justamente porque existem assuntos em que a proximidade dos poderes de atuação acaba se tornando muito grande. E aí é só caso a caso para a gente analisar quem é que avançou na esfera do outro poder. Bem, aqui no Brasil já se tem essa discussão há pelo menos 2 décadas mais ou menos, do chamado ativismo judicial. Ou seja, o ativismo judicial, bem resumidamente, seria quando um tribunal, especialmente o Tribunal Constitucional, no caso brasileiro o STF, chama a responsabilidade para si quando o legislativo, especialmente, mas de repente às vezes até o executivo, não faz o seu dever de casa e o judiciário passa a ele próprio determinar algumas ações que, em tese, não seriam para ele. Então, por exemplo, recentemente tivemos vários exemplos ocorrendo no Supremo Tribunal Federal, como no caso da interrupção da gestação do feto anencéfalo, como na discussão que está para ter agora da descriminalização das drogas, da criação do crime de homofobia e transfobia. Então foram ações em que o Supremo Tribunal Federal chamou para si a responsabilidade de regulamentar a greve do servidor público também, foi a primeira, aliás, quando o Congresso, na verdade, não fez o seu dever de casa. Em razão desse choque que está ocorrendo, especialmente entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, acabou que nasceu uma PEC, um projeto de emenda à Constituição número 50 de 2023, cuja ideia é fazer ressuscitar uma prática que ocorreu com a Constituição de 1937, a chamada polaca, né, que foi a Constituição brasileira, com inspiração muito forte na Constituição polonesa. E uma das menções dessa Constituição era a possibilidade de que o Parlamento, o Congresso, pudesse cassar uma decisão do Supremo Tribunal Federal via decreto legislativo. Claro, com uma maioria bem razoável, mas por decreto legislativo, cassar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E a ideia dessa PEC é mais ou menos isso. Ou seja, sempre que o Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos sempre que os deputados e senadores entendessem que os ministros do Supremo Tribunal Federal praticaram um ativismo judicial exacerbado e acabaram por extrapolar suas competências constitucionais e avançaram
nas competências do Congresso Nacional, o Congresso Nacional poderia se defender com um decreto legislativo para levar essa questão a plenário e, no plenário, derrubar essa decisão do Supremo Tribunal Federal, especialmente em sede de controle de constitucionalidade, mas não apenas. E qual o problema disso? O problema disso é que isso vai gerar uma controvérsia muito grande. O ministro Gilmar Mendes já se manifestou dizendo que, se o Congresso aprovar essa PEC, o Supremo Tribunal Federal provavelmente vai declará-la inconstitucional. E qual o resultado disso? Uma enorme insegurança jurídica para todos nós. Essa queda de braços entre Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, ela é péssima, né? Essa quebra de braços entre Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional é muito perigosa para a democracia. Isso pode causar um esgarçamento social muito grande, uma crise institucional talvez nunca vista antes, ou pelo menos desde a redemocratização. Portanto, considero que essa PEC seja algo gravíssimo, né? Se o Congresso Nacional está apenas usando essa PEC como forma de pressão, vamos acompanhar e vamos prestar atenção. Mas se ela realmente for à frente, é algo que me preocupa. Eu sou um crítico. Primeiro, eu sou um defensor do Supremo Tribunal Federal enquanto instituição. Obviamente que temos que ter um tribunal que faça o controle de constitucionalidade. Eu acho que o Supremo ele tinha que se transformar num tribunal constitucional e só, parar de julgar qualquer outra coisa que não fosse controle de constitucionalidade. Mas, ultrapassando essa questão, eu sou um defensor do Supremo enquanto instituição, mas um crítico de diversas decisões do Supremo Tribunal Federal, que eu também entendo que ele avançou o sinal vermelho e acabou se interferindo em algo que era eminentemente político, ok? E aí a grande questão é, não se pode argumentar, mas se chegou ao Supremo, o Supremo tem que decidir. Não, não tem. Ele tem que decidir, mas ele não tem que resolver. O que quer dizer isso? Se alguém pedir alguma coisa ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro e o Supremo Tribunal Federal não puder atender e disser isso na decisão, ou seja, estou decidindo dizendo que eu, tribunal, não tenho competência para tal, ele já está decidindo como determina o Código Civil, né, a lei de introdução ao Código Civil. E a própria Constituição, claro. Portanto, o Supremo ele quis se arvorar nessas questões e se equivocou. E esse equívoco pode vir com uma conta muito cara a ser paga, né? Não apenas pelo próprio Supremo Tribunal, mas por todos nós brasileiros e até para a democracia. Repito, essa queda de braço ela é muito perigosa e pode realmente causar um esgarçamento social nunca visto desde a redemocratização. O melhor para todo mundo seria o presidente da República, junto com o presidente do Supremo Tribunal Federal e os presidentes das duas casas legislativas, sentarem, conversarem e chegarem ao denominador comum para que o Supremo exerça a chamada autocontenção que o bom e velho Hans Kelsen já previa. É importante que isso aconteça e que também essa PEC, que traz um risco muito grande, seja encostada e não seja nem levada à votação. Para a paz do país, para que o país possa ter o mínimo de condições de voltar a crescer, de voltar a produzir, há que se ter paz em Brasília. E essa PEC vai jogar gasolina numa relação já tão conturbada entre o Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. Vamos acompanhar e torcer para que acabe da melhor forma possível, da forma mais democrática possível, essa querela entre esses dois poderes da República. Muito obrigado.